Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. A paz do Senhor, queridos, estamos iniciando mais uma videoaula de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós forneceremos subsídio da lição de número 10, que tem como título A Última Defesa de Jó. Amém? Não se esqueça, meus amados irmãos, de se inscreverem no nosso canal, você que ainda não é inscrito, compartilhar o nosso vídeo, compartilhe com seus alunos, com os professores da sua escola bíblica dominical. Amém? Não se esqueça também que na descrição desse vídeo nós temos o link que dá acesso a um teste online. Teste este fácil, rápido e simples. Não deixe também de fazerem o teste online. Vamos à nossa lição de número 10. A última defesa de Jó. O texto áureo encontra-se no livro de Jó, capítulo 31, versículo 4. Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos. Verdade prática. Ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. A leitura bíblica em classe, meus irmãos, encontra-se no livro de Jó, capítulo 29, dos versículos 1 ao versículo 5, capítulo 30, dos versículos 1 ao versículo 5, e no capítulo 31, dos versículos 1 ao versículo 5. Amém? Então, vamos fornecer alguns subsídios para os irmãos sobre essa última lição, essa 10ª lição bíblica, que é a última defesa de Jó. Não é a última lição, é a última defesa de Jó, lição de número 10. Agora nós vamos perceber o olhar em 3 direções que Jó tem. Estamos abordando os capítulos do livro de Jó, o capítulo agora 29, o capítulo 30 e o capítulo 31, vendo este olhar em 3 direções. Por quê? Porque primeiro Jó vai ter um olhar para o passado, que é o capítulo 29, ele vai fazer uma retrospectiva do seu passado. Depois ele vem no capítulo 30 e vai fazer uma reflexão do seu estado presente. Qual a situação que ele se encontra? Em que situação, em que circunstância ele se encontra? E por fim, no capítulo 30, 31, o patriarca vai fazer um olhar para o futuro que ainda se mostra aberto e incerto em sua vida. Então, vai ser um olhar em 3 direções. O capítulo 29, Jó vai fazer um olhar para o seu passado, vai ser uma retrospectiva. Depois vem o capítulo 30, que vai falar uma reflexão do seu estado presente. Depois o capítulo 31, que vai mostrar agora um olhar para esse futuro que ainda está aberto e incerto na vida de Jó. E é nestes 3 capítulos que Jó agora vai começar, depois de um longo discurso, o qual nós estudamos na aula passada, que foi o capítulo 28, que falou sobre a inescrutável sabedoria de Deus. Agora vai começar um novo ciclo na vida de Jó. Antes de seu último amigo vir falar, o mais novo de todos, que é Eliú, no capítulo 32. Então nós vamos agora ver essa retrospectiva. É como se Jó estivesse agora parado, olhando pelo retrovisor da sua vida. É a retrospectiva da sua vida, é o seu passado que Jó agora vai lembrar.
porque era um passado que ele tinha uma prosperidade material e espiritual, ele tinha um reconhecimento social e tinha uma ponderação importante. São os três subtópicos aqui do tópico primeiro. Vai ser uma ponderação importante sobre essas duas situações de Jó, sobre a prosperidade material e espiritual e o seu reconhecimento social que ele tinha na sociedade, porque ele dá, mas antes de Jó iniciar essa retrospectiva, no versículo 2 do capítulo 29, ele fala: quem me dera só ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Então este é o primeiro ponto que Jó vai se recordar, porque no passado Jó sentia-se cuidado, meu irmão, e protegido por Deus. E é isto que agora Jó começa a falar. Ele vem fazendo esse seu retrospecto, meu irmão, sobre a felicidade da vida passada, mas não que ele esteja fugindo da realidade que ele se encontra, não. Mas isto está representando um depoimento importante, que coincide com a experiência humana de que a infelicidade é motivo de diversas formas de bem-estar. E Jó agora vem fazer essa recordação de seu passado, porque ele foi acusado pelos seus amigos. E dentre as acusações que Jó sofreu ao longo dos discursos de seus amigos, trouxe uma acusação muito severa sobre Jó, falando que ele não cometia justiça social, ou seja, ele agia de forma injusta socialmente. Jó não ajudava os outros. Para ele Jó era isto. E isto estava na vida de Jó, segundo ele faz. Porém, agora nós vemos que não é isso que se encontra na vida de Jó. Porque nas suas recordações, Jó está mostrando totalmente o contrário disso. O oposto de tudo aquilo que ele faz. Falou de Jó sobre a injustiça social, está em Jó capítulo 22, dos versículos 6 ao 8. E Jó agora vem e mostra que é tudo ao contrário do que ele falou, porque Jó tivera uma vida, meu irmão, social intensa. Basta nos lermos o capítulo 29 do livro de Jó, que vamos perceber que Jó era uma pessoa que cuidava do órfão, ele assistia às viúvas, ele recorria em bem dos indefesos. Então Jó agia em defesa dos pobres, meu irmão. Ele livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem socorresse. E tudo isso Jó se lembra. Tudo isso ele se lembra porque ele tinha um reconhecimento, meu irmão. Ele tinha um reconhecimento social. Por quê? Porque de tudo aquilo que Deus abastecera Jó, fizera Jó prosperar, porque Jó era um homem próspero, tanto material quanto espiritualmente. Tudo isso Jó tinha. Jó tinha tudo isso na sua vida. E tudo que Deus lhe dava, ele não criava muros ao redor de si para abastecer sua riqueza, não. Mas ele socorria. Ele era os olhos do cego, como o próprio texto bíblico nos fala. Ele era o olho do cego, ele era os pés do coxo, meu irmão. Dos necessitados ele era pai. E as causas de quem não tinha conhecimento inquiria com diligência, meu irmão. Tudo isso Jó fazia, porque ele era um homem próspero materialmente, ele era um homem próspero espiritualmente, e tudo aquilo que Deus lhe dava, porque tudo isto era Deus que lhe dava, como o próprio Satanás fala para o Deus, que Deus o cercou de bem. Este cercou é que Deus estaria sempre com as mãos estendidas, é como se Deus colocasse um cercado ao redor de toda a prosperidade de Jó, e tudo que ele fazia não era atingido de forma alguma, até o dia de Deus dar permissão ao inimigo para tentar Jó. Mas Jó tinha um reconhecimento social, meu irmão, e ele relembra isso na retrospectiva de sua vida. Ele lembra do seu passado, como ele se sentia tão protegido por Deus, tão cuidado por Deus, e tudo aquilo que Deus tinha lhe dado. E tudo que Deus tinha lhe dado, ele ia estender a mão para abençoar aqueles que não tinham as condições necessárias para sobreviver, vamos falar assim, porque ele socorria o órfão.
ele socorria a viúva, ele livrava aqueles que não tinham a quem recorrer. Ele era o seu juiz, vamos falar assim, era o seu socorredor, o seu resgatador, que ia e estendia a mão. Amém? Então, meus irmãos, não há dúvida de que o livro, não há dúvida de que Jó era um defensor do pobre, da viúva e do órfão. Porém, é preciso certo grau de cautela, meus irmãos, para não transportar para dentro do contexto do texto uma ideologia social contemporânea, porque à luz da teologia bíblica, a leitura de Jó transcende em muito o mero discurso social. Não é que ele não seja relevante, pois ele é muito relevante sim. O que eu estou querendo falar é que a mensagem de Jó não pode ser resumida a essa temática. Quando o livro de Jó é visto por esse prisma, torna-se apenas uma alegoria de uma sociedade oprimida e marginalizada economicamente. O livro de Jó, meu irmão, ele não passa de um panfleto com ideias. Não, o livro de Jó não é isso, meu irmão. O livro de Jó não passa de um panfleto com ideia socialista, não. Tem pessoas que acham que o livro de Jó é um panfleto com ideia socialista, não. O que não condiz com a rica mensagem do livro. Entenda, meus irmãos, embora as questões sociais possam ser discutidas a partir do livro de Jó, a questão contemplada por ele é muito mais relevante. Não pode ser visto como um conflito de classes, onde a nobreza e o proletariado estão em conflito, não. Nem tampouco um contraste entre o comunismo e o capitalismo, não. Essas são ideologias modernas que são frequentemente transportadas para dentro do texto. Mas o livro de Jó transcende em muito a tudo isso, meu irmão. Sem dúvida, ele combate a barganha, ele combate o fruto da lei da retribuição, mas esse combate dá-se na esfera relacional. A religião verdadeira não se firma em um sistema de troca, nem tampouco de serviços prestados, mas única e exclusivamente na relação de um Deus que ama e em um ser humano que é grato por fruto deste amor. Então este é o primeiro tópico da nossa lição bíblica, que vai falar que Jó relembra seu passado de glória, que é o que é abordado no capítulo 29 do livro de Jó. O capítulo 30, que é o segundo tópico da lição, vai falar Jó lamenta seu estado presente. O autor da lição divide esse tópico em 3 subtópicos. É desprezado por parte dos jovens e das classes menos favorecidas, abatimento físico e emocional, e Deus teria abandonado Jó? Então agora vamos para o capítulo 30, que é a segunda parte desse discurso de Jó, que é o que ele agora está fazendo uma reflexão do seu estado presente. No capítulo 29, Jó foi uma retrospectiva do seu passado, e agora vem o capítulo 30, e Jó vem fazer é do seu estado presente. Vai falar do seu estado presente, que era o seu estado atual. Qual o estado atual que Jó se encontrava? Era um estado de miséria. A sua situação não era diferente de outros deserdados, que não possuem nem mesmo um lugar para ficar. Ele estava em conflito com todos. Então agora Jó vai lembrar, ele lembrou do seu passado e agora está vendo o seu presente, aquela situação difícil que ele citava. Os moços riem dele, os que têm menos idade riem dele. Ele é desprezado agora, tanto por esses jovens, quanto pelas classes menos favorecidas. Aquelas pessoas que ele ajudou, que outrora, quando ele passava, as pessoas se levantavam, colocavam a mão na boca, porque viam a glória de Deus na vida de Jó, vamos falar assim. Via que Jó era um homem próspero, que tinha a bênção de Deus, mas agora naquele estado miserável, naquele estado de calamidade. Até cuspiam na cara, no rosto de Jó, na cara dele. Pessoas que Jó compara que nem se eu colocasse essas pessoas para trabalhar junto com os cães que eu tinha, se viam essas pessoas. E hoje são esses que estão zombando de mim. E muitas vezes acontece isso na vida do crente que é fiel a Deus.
Às vezes a pessoa teve um passado de glória, um passado de bênção, e hoje está passando pela aprovação de Deus em sua vida. E aquelas pessoas que antes e que no presente não tem nenhuma condição de lhe dirigir a palavra contrária, mas ele vê sua situação difícil, sua situação de calamidade e abre a sua boca para zombar de você, para menosprezar você. E era o que estava acontecendo com Jó. Ele era um homem que fez coisas grandes porque ajudou muitas pessoas, ajudou órfãos, ajudou viúvas, ajudou necessitado. Aquele que não tinha a quem recorrer. Jó agia como advogado, como juiz pelaquela causa daquelas pessoas necessitadas. E agora ele se encontra naquela situação difícil, onde ninguém vai por ele. Vem os seus amigos, e no lugar dele ajudar, lhe atacam, querendo mostrar uma coisa que ele não fez, querendo descobrir um pecado que ele não cometeu. E tudo isso passou por Jó. Imagina uma pessoa numa situação dessa, como não se encontra o estado tanto físico, porque o estado físico de Jó estava míngua. Era pele e osso. O homem naquela situação, imagine a alma daquele homem. Porque além do corpo estar doente, a sua alma estava ferida. O emocional de Jó estava abalado. Estava conflitos na vida de Jó, que é o que nós hoje chamamos na atualidade de conflitos psicossomáticos na sua vida. Ele não sabe nada, meus irmãos, dos bastidores da sua prova. E nada sobre as causas secundárias da sua tentação. Na sua mente, meu irmão, era Deus quem estava se opondo a ele. Mas não é difícil entender o livro, o dilema de Jó, de fora do livro. A gente lê o livro hoje, entende. Fica pá, mas se coloque na situação de Jó, sem entender o que estava ocorrendo nos bastidores. E ele busca querer saber o que estava acontecendo com ele, qual a causa de tudo aquilo sobrevir sobre a sua vida. Porque Jó também aprende com essa sua provação. Por quê? Porque ele tinha também uma visão tradicional. Era uma teologia tradicional, baseada na lei da retribuição. E agora, ele, pela experiência, ele começa a aprender que tudo aquilo que ele imaginava, assim como seus amigos, era tudo falácia. E ele está sofrendo na sua vida as consequências de uma teologia falha, a qual ele e seus amigos outrora se apegaram. Seus amigos ainda estavam com essa teologia, até o dia que Deus ia falar com seus amigos e manda ele lá até Jó. Mas Jó aprendeu com a experiência. Ele aprende com a experiência. E tudo isso está passando na mente de Jó. Ele é desprezado. Ele está sofrendo um abatimento tanto físico quanto emocional. Aí o autor da lição até indaga: teria Deus abandonado Jó? Com esse todo dilema que ele estava enfrentando em sua vida? Mas será que esse dilema que Jó passa, será que algumas pessoas hoje ainda não passam? Em uma escala menor, mas ainda não passam? Quantas pessoas não passam por esse sentimento, meu irmão? Quantas vezes o sentimento de injustiça não nos assola a nossa alma? Mas devemos chegar-nos, meus irmãos, diante de Deus e entregarmos tudo nas mãos dele, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Então que possamos, meu irmão, lançar diante de Deus toda a nossa ansiedade. Porque o corpo de Jó estava em decomposição, estava sendo consumido pela doença. E ele parecera não mais alimentar a esperança de ser curado. Mas, por outro lado, meu irmão, o dilema interior, que procurava uma resposta para o silêncio de Deus, continua vivo. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda. Essas são as palavras de Jó. Aí é quando o autor entra no terceiro tópico, que é o capítulo 30 agora do livro de Jó, que fala o futuro em aberto de Jó. O capítulo 30 começa com o versículo 1,
Na verdade é o capítulo 31, não é isso, meus irmãos? A gente viu o capítulo 29, que é o primeiro tópico, o capítulo 30 é o segundo tópico, o capítulo 31, que é o terceiro. Então o capítulo 31 é que vai mostrar esse futuro em aberto na vida de Jó. E já no versículo 1 ele fala, fiz concerto com os meus olhos, como pois fixaria numa virgem. Então já começa a sua defesa de sua ética sexual. Muitos atribuem até esse versículo como se fosse oferecido a Jó uma virgem, a qual ele rejeita. Esse versículo, muitas pessoas inferem isso. Quando fala, fiz concerto com os meus olhos, como pois fixaria numa virgem, porque Jó estava só, estava sem ninguém. E agora ele está tendo esse olhar, ele teve um olhar retrospectivo, um olhar do presente, agora ele vai olhar para o futuro, porque ele pede em sua defesa que alguém venha falar por ele. E ele clama a Deus para que Deus seja esse ser que venha dialogar com Jó. É o que ele fala, meu irmão, no versículo 35 de Jó 31. Fala, quem me dera que me ouvisse. É Jó buscando a resposta de Deus. Ele não sabe, meu irmão, como eu falei, o que está acontecendo nos bastidores. E ele procura uma resposta. Porque ele quer se apresentar diante de Deus. Porque está consciente de sua inocência, meu irmão. Sua confiança em um príncipe que se apresenta diante de um tribunal. Ele confia de que será inocentado e ele clama por isso. É esse futuro em aberto que Jó agora está querendo, porque ele vai em sua defesa, tanto ética sexual, quanto na sua defesa social. Porque como ele falou no capítulo 29, que a gente viu, que é a retrospectiva do seu passado, ele agia com justiça social. Ele tratou o órfão, a viúva com humanidade. Os escravos, mesmo sendo sua propriedade, meu irmão, tinham liberdade para o procurar e apresentar as suas queixas. Então, seu comportamento ético-social o habilitou a agir como tribuno do desvalido. E tudo isso Jó fez. E agora ele vem buscar a resposta de Deus. Jó agora está buscando a resposta de Deus para a sua vida. Porque tudo aquilo está sendo acometido na sua vida. E ele vem questionando, querendo saber o porquê de tudo aquilo que veio sobre a sua vida. E é esta lição, meu irmão, que vem falar agora sobre essa última defesa de Jó, abordando esses 3 capítulos do seu livro, o capítulo 29, o capítulo 30 e o capítulo 31. Então, meus irmãos, esses são os subsídios desta lição, a qual abordamos esses 3 capítulos que falam sobre a última defesa de Jó. No capítulo 29, ele faz uma retrospectiva do seu passado. No capítulo 30, ele vê a sua situação presente. E o capítulo 31 é um olhar para o futuro. Que Jó tem esperança em um futuro. E ele busca resposta em Deus. Porque ele acredita que chegou o grande momento de se apresentar diante de Deus e de receber dele o veredito de que é um homem justiçado e inocente. E tudo isso Jó busca, mas ele busca em Deus, porque sua integridade estava intacta. Ele sabia da sua vida, do seu íntimo, do seu contato, do seu relacionamento, a intimidade com o Deus Todo-Poderoso. Isso Jó sabia. Ele tinha contato com o Deus Todo-Poderoso. Por isso ele inquiria se apresentasse diante de Deus. Que possamos tomar Jó como experiência para andarmos em humildade, andarmos em retidão diante de Deus, para termos um relacionamento íntimo com Deus e podermos chegarmos diante do trono do Altíssimo em reverência, com a vida íntegra, com as roupas sem manchas, limpas, para apresentar nossas causas diante de Deus, para conversarmos com Deus sobre tudo aquilo que está advindo sobre a nossa vida. E é isto que Jó nos passa. Ele pede para ser pesado em balanças fiéis.
E ele fala, e Deus saberá a minha integridade, meu irmão, a minha sinceridade. Me pese em balanças fiéis. E Deus vai me ver a minha sinceridade, se eu não sou sincero com Ele, se eu não ando em integridade com Ele, se eu não faço a vontade dEle, se eu não cumpro os estatutos, os mandamentos dEle. E tudo isto está na vida de Jó. Amém, meus irmãos? Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos. Continue nos acompanhando. Compartilhe, meu irmão, nossos vídeos. Se inscreva, meus amados irmãos, no nosso canal, você que não é inscrito, porque assim vocês vão estar nos abençoando. Deixe seu joinha. Compartilhe o nosso vídeo, meu irmão. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe o link de inscrição no nosso canal. Não se esqueça também de fazerem o teste online. O teste online está na descrição desse vídeo, o acesso a um teste online. Teste esse fácil, simples e rápido. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula de subsídio da nossa Escola Bíblica Dominical.